Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha. Na videoaula de hoje vamos falar um pouquinho sobre funções lógicas, que são o fundamento da eletrônica digital. Bom, em 1854, George Boole desenvolveu o que seria um sistema matemático de análise lógica. Esse estudo dele deu origem ao que chamamos hoje de álgebra de Boole, que é basicamente uma metodologia para resolver problemas lógicos, tá? Então ele criou, a partir disso que gerou as funções lógicas que são os fundamentos da eletrônica digital. Como é que seria essa questão aí de resolver problemas lógicos? Por exemplo, imagina que uma fábrica, né? Uma fábrica existe uma bancada, onde essa bancada ela é basicamente uma prensa. Essa prensa faz esse movimento e tem que colocar uma placa metálica aqui embaixo. Essa prensa pega aí, faz o serviço apertando essa placa. No caso aqui tem que vir um operador, enquanto ela está desligada, né, colocar a placa, vou dizer que aqui é o operador, e depois que coloca a placa ele tem que acionar um botão para poder a prensa funcionar. Só que qual o perigo? O perigo é, por exemplo, o fato de já estar cansado e tal, então querer adiantar o serviço. O perigo é dele estar segurando a placa aqui, botar a mão aqui debaixo da prensa e na hora apertar o botão que aciona a prensa e ele se acidentar. Pode acontecer isso. Existe uma forma de resolver isso? Existe. Imagina aqui, olhando aqui por cima. Imagina que em vez de ter um botão, tivessem dois botões. Um botão aqui e um botão aqui. E aqui na frente estaria a prensa, na vista superior. Então ele seria obrigado a colocar a placa aqui e a prensa só iria funcionar se os dois botões fossem apertados ao mesmo tempo. Então eu teria que apertar esse botão e apertar esse outro botão para poder acionar o motor da prensa. Então é impossível eu colocar uma mão aqui e a outra mão bem aqui, já que ele tem só duas mãos. Ou ele está colocando a placa, ou ele está acionando a prensa. Então isso é um problema lógico que pode ser resolvido usando a eletrônica digital. No caso aqui, um diagrama esquemático de como seria isso aqui. Imaginamos que por aqui fosse o motor da prensa. Imagina aquela DC. No caso, cada chave, eu vou chamar aqui de chave A e aqui chave B, seria representada aqui, ó, em série, com o positivo da fonte que alimenta a prensa. Então a única forma desse motor rodar é fechando esse contato e esse ao mesmo tempo. Aí o motor vai rodar, que é justamente o que vai funcionar a prensa. Então, ó, não existe meio termo. Ah, esse botão aqui foi apertado um pouquinho, ou muito, ou pouco. Ou apertou, ou não apertou. Mesma coisa esse outro botão aqui. Então é uma situação lógica. É o que nós chamamos de ser o quê? Ser os estados lógicos, 0 ou 1. Geralmente estado 0, nesse sentido aqui, a gente fala quando é uma chave aberta. Geralmente estado 1 é uma chave fechada. Então no caso seria um motor estado 0 parado, estado 1 motor seria rodando, e uma lâmpada apagada seria estado 0, e uma lâmpada funcionando seria estado 1. Repara que 0 e 1 se aplica tanto para as entradas quanto para as saídas. A partir desse fundamento, vamos ver a nossa primeira função lógica. A nossa primeira função lógica é a função I, também chamada de função AND. É justamente o exemplo aqui da prensa. Basicamente seria o seguinte. Imagina que eu vou fazer um desenho que representa essa função lógica. O desenho que representa essa função lógica é justamente, no caso aqui um esquema elétrico, duas chaves em série, chave A, chave B, que o estado dela vai definir se vai ou não acionar uma lâmpada. Então, repara que existem várias situações que vão provocar ou não o acendimento da lâmpada. Imagina, por exemplo, vamos desenhar aqui todas elas. Imagina que eu deixo as duas abertas, tanto chave A quanto chave B.
não vai ter corrente circulando. Então a lâmpada vai ficar apagada. Vamos dizer que chave A, sem estar pressionada, é zero. E chave B, sem estar pressionada, é zero. E a lâmpada apagada é zero. Então eu tenho estados lógicos que um dele é dependente dos outros ali. Então, por exemplo, eu vou dizer que a lâmpada aqui é minha saída S. A partir disso eu vou fazer o que a gente chama de tabela verdade. Eu vou dizer o estado da minha saída em função das minhas entradas. Se a chave A está aberta e a chave B também está aberta, a minha saída vai ser uma lâmpada apagada. É o estado lógico em função dessa situação aqui. Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu vou apertar a chave A. Então, em vez de ser nível lógico 0, vai ser nível lógico 1. Mas eu vou deixar a chave B aberta. Então, chave B continua sendo 0. No caso, a minha saída continua sendo 0. Porque eu preciso das duas chaves fechadas para poder fazer funcionar. Certo? Vamos imaginar também agora, ó, que eu vou deixar a chave A aberta e a chave B pressionada. Então a chave A vai estar 0 e a chave B vai estar 1. Nesse caso, a lâmpada vai continuar apagada. Porque ó, não vai ter corrente passando, consequentemente a lâmpada apagada. Então esse caso aqui, ó, chave A em 0, chave B em 1, o resultado é 0. E esse caso bem aqui, ó, chave A em 1, chave B em 0, o resultado é a lâmpada apagada, nível lógico 0. Agora, se eu vier aqui e apertar tanto a chave A, nível 1, quanto a chave B, nível 1, vai ter fluxo de corrente e a lâmpada vai acender. Então a saída da lâmpada vai ser 1. Então 1 em 1, chave A 1, chave B 1, a saída é 1. Repara que eu tive uma saída lógica em função desses estados lógicos aqui da entrada. Isso aqui, nesse caso aqui, nessa situação aqui, em que eu preciso que todas as minhas entradas estejam em nível lógico 1, eu preciso que a chave A e a chave B estejam em nível lógico 1. Para ter uma saída 1, é o que a gente chama de porta I, ou porta AND. A partir disso, vem o que a gente chama de representação algébrica. Que na lógica de Boole, a gente não faz esses circuitos elétricos e tal, a gente representa isso de alguma forma. Como é que a gente representa? A gente representa a saída em função das entradas. A saída S vai ser o quê? Vai ser a entrada A, que seria essa chave aqui, e eu coloco um pontinho aqui para dizer que é uma multiplicação vezes B. Repara que é basicamente isso que acontece, ó. Aqui, ó, 0 vezes 0 não é 0? 0 vezes 1 não é 0? 1 vezes 0 não é 0? E 1 vezes 1 é 1. Então, essa função I é uma função que faz a multiplicação binária das entradas. No caso específico da AND, temos a definição dela que seria o seguinte: só teremos nível lógico 1 na saída se todas as entradas estiverem em nível lógico 1. Basta uma única entrada ficar com nível lógico 0 para a saída ser 0. Isso aqui seria a porta, a função AND. Também temos a porta. A porta AND é o circuito que vai fazer isso aqui funcionar. No caso, por exemplo, pode ser feito com transistor bipolar, com MOSFET, a gente vai ver isso. Pode estar encapsulado num circuito integrado, que dentro dele vai ter os transistores MOSFET. Pode ser com lógica de relé, pode ser com chave. Mas a representação da porta AND ela é assim. Ó. Aqui as entradas, pode ter mais de duas entradas, e aqui a saída. Isso aqui representa a porta AND. É a representação dela que é o circuito estaria aqui dentro do circuito que faz a lógica da função AND. Então vamos ver aqui as situações possíveis. Se eu tiver 0 e 0 nas entradas, a saída vai ser, olha a tabela verdade, 0. Se eu tiver 0 e 1,
vai ser 0 na saída. Se eu tiver 1 e 0, 1 e 0, vai ser 0 na saída. Se eu tiver 1 e 1, vai ser 1 na saída. Essa porta lógica ela vai responder em função da mesma forma que a função lógica que ela representa, no caso a AND. Então, ela vai se comportar de acordo com a tabela verdade da função lógica AND. Então, isso aqui representa um circuito lógico. Tá bom, gente? Vamos avançar. A próxima função lógica que vamos estudar agora é a função OR, também conhecida como OR. Ela também tem um equivalente elétrico, igual à porta AND. No caso, uma forma de representar usando chaves seriam duas chaves em paralelo. Então essas chaves seriam as entradas A e B. E a saída aqui poderia ser uma lâmpada, que vai ser a saída que tem seu estado em função das entradas, do estado lógico das entradas. Então vamos ver todas as possibilidades. Se a entrada A estiver aberta, no caso 0, e também a entrada B também ficar aberta, o que vai acontecer? O circuito está aberto. A consequência disso é que a saída é 0. A lâmpada não acende. Então, fazendo a nossa tabela verdade, A, B e S, por isso que é importante saber contar, ó. Então já sei que é 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Todas as possibilidades. No caso aqui é 0, 0. A saída vai ser 0. Agora, vamos para outra situação. Imagina que eu vou fechar só a chave B. Somente a chave B. O A vai estar em 0, só que B, no caso eu vou fechar. Nesse caso, a lâmpada vai acender. Porque, ó, a corrente vai circular, ó, ela vai passar pela chave B e vai entrar na lâmpada. Consequentemente, a chave B estando pressionada, a lâmpada acende. Então, A aberto e B pressionada, a lâmpada vai acender. A saída é 1. Agora vamos ver outro caso. Imagina que agora eu vou deixar B aberto, 0, né? E vou fechar A, que vai estar em nível 1. Nesse caso aqui, ó, a lâmpada também vai acender. Porque, ó, a corrente agora vai circular pela chave A e vai entrar na lâmpada. Então, isso é uma outra possibilidade que faz a lâmpada acender. 1 na chave A e 0 na chave B. A saída vai ser 1, vai funcionar. E se eu fechar duas lâmpadas? Se eu fechar duas chaves? Eu vou fechar tanto B, que vai estar em 1, quanto A, que vai estar em 1 também. A consequência disso é que a lâmpada vai acender do mesmo jeito. No caso, a corrente vai vir, ó, e vai se dividir pelas duas chaves e vai se juntar aqui de novo. E aí vai entrar na lâmpada. Consequentemente, se A for 1 e B for 1, a saída também vai ser 1. Isso aqui forma o que a gente chama de função OR. A definição dela é que basta qualquer uma das entradas ser nível lógico 1, que a saída vai ser nível lógico 1. No caso da OR, a única forma de ter nível lógico 0 na saída é se todas as entradas estiverem em 0. Como é que fica a representação algébrica disso? A saída vai ser A mais B. Assim, a representação algébrica da porta OR. Ele bota o mais porque, de fato, ó, 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. E 1 mais 1 em binário nós sabemos que é 10, mas de qualquer maneira não é 0, então a gente considera como sendo 1. 1 mais 1 é 1, 0 em binário, isso aqui a gente viu quando a gente estudou contagem. Então esse mais aqui representa bem a função lógica OR. A entrada mais a outra entrada vai ter o quê? A saída vai ser o OR lógico da entrada A com a entrada B. Como é que fica a porta lógica? A porta lógica, que é o circuito que vai fazer isso aqui funcionar, que vai obedecer essa tabela verdade, que vai ter essa função lógica, a gente desenha ela assim, ó. Ela é assim, mais cheia de curvas. Isso aqui é a nossa porta lógica OR. Ok? Como é que fica todas as possibilidades? São 4 possibilidades. Se tiver 0, 0, é 0 na saída. Se tiver 0 e 1, é 1 na saída, olhando bem para cá, ó. Se tiver 1 e 0 na entrada, 1 e 0 é 1 na saída. Se tiver 1 e 1, é 1 na saída.
Esse é o comportamento da nossa porta lógica OR. Em seguida, vamos ver agora a porta lógica não. A nossa próxima função é a função não, também conhecida como NOT. Ela basicamente inverte ou complementa o estado da entrada. É simplesmente o seguinte. Vamos fazer aqui um desenho de como é que seria a representação elétrica dela. Seria um resistor, uma chave, a entrada A, ela tem só uma entrada, tá? Em paralelo com a lâmpada. Vamos ver como é que ela vai se comportar nas duas situações possíveis. Na situação da chave A aberta e na situação da chave A, no caso, fechada. Se a chave A ficar aberta, no caso nível lógico 0, repara que a corrente ela procura o caminho mais fácil. No caso, ela vai procurar o filamento da lâmpada. Vai circular e vai fazer a lâmpada acender. Então, vai ser nível lógico 1. A tabela verdade nesse caso, se A for 0, a saída vai ser 1. No entanto, se A estiver fechado, a corrente vai vir por aqui, ela procura o caminho mais fácil. Ela não vai mais passar pela lâmpada, ela vai passar toda pela chave e vai retornar para a fonte. Nesse caso, a lâmpada vai ficar apagada, vai ficar em nível 0 em função do nível 1 que foi na chave. Então, se a entrada for 1, a saída vai ser 0. Repara que a saída é o contrário da entrada. Se entrou 0, saiu 1. E no caso, se entrou 1, vai sair 0. A porta lógica, no caso, se a gente for ver, a gente representa ela assim. Isso aqui é a representação da porta lógica NOT. Como é que é a representação algébrica dela? A saída dela a gente faz assim, a entrada a gente coloca um tracinho em cima, para dizer que é o complemento dela, que é o inverso dela. Outra forma de escrever é assim, botar um risquinho aqui do lado, tá? Isso aqui indica que essa entrada aqui, com o risquinho, está dizendo que é o contrário dessa entrada. Então, se entrar A, a saída vai ser A barrado. Esse barrado aqui representa o contrário da entrada. Então, por exemplo, botando todas essas combinações possíveis, são só duas. Se eu entro com 0, o contrário de 0 é 1. E se eu entro com 1, o contrário de 1 é 0. Ou seja, o A que entra aqui vai ser o A barrado do outro lado. Ou outra forma de representar é um A com um risquinho aqui do lado. É uma outra forma de representar a mesma coisa. Representar o inverso da entrada. Se a entrada é 0, a saída é 1. Se a entrada é 1, a saída é 0. Tá bom, gente? Então essa aqui é a representação algébrica da porta NOT. Tá, gente? Na sequência vamos ver alguma questão de simulações, mas e prática também. Mas é importante entender que a base da eletrônica analógica são justamente a porta AND, a porta OR, também chamada de OR, e a AND é chamada de porta I, e a porta NÃO, também chamada de porta NOT. Todas as outras portas são combinações dessas daqui, tá? Tem as portas principais também entra como sendo básicas, que no caso são a NAND, a NOR, a SHOR, que nós vamos ver na sequência também, tá? Na aula que vem vamos começar já usando um simulador muito bom, que é o LogSim, simulador de circuitos digitais, tá? A aula que vem vai ser a aula sobre ele, onde vamos ver na simulação essas portas aqui funcionando, fazendo a função lógica delas, tá bom, gente? Mais um vídeo do canal, quem gostou, clique em gostei. Obrigado por assistir nossos vídeos, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!